povo que aqui dá glória a Deus, nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústia, nem lamentação. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir. Quando pra Sião enfim partir, sei que será tanta emoção quando finalmente o céu se abrir. Aleluia! Mexe alegre o meu coração, de tanta alegria não vai desistir. Aleluia! E a Jesus eu hei de conhecer, e suas mãos elucidar. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Oh, aleluia! Dia glorioso será esse dia, aleluia! Quando estivermos face a face com o nosso Deus. Oh, aleluia! Sonho com as ruas de Jerusalém, as praças e os muros de cristal, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e dele o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os teus olhos contemplar, oh, de felicidade vou chorar. Agora nessa noite, sei que será tanto a emoção quando finalmente o céu se abrir. Deixa alegre o meu coração, de tanta alegria não vai desistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos elucidar. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queiram estar assentados. Nosso muito obrigado. Alegria é grande poder uma vez mais estarmos na casa de Deus para juntos nos alegrar na presença do Senhor. Vamos então à palavra de Deus nesta noite. Glória ao Senhor. Livro de Números, capítulo de número 13.
e verso de número 1. A Bíblia diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuel, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Jeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu, cada nome feio danado; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Volsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o que povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Muito bem, queremos esta noite falar um pouquinho a respeito deste assunto. Todos conhecem a história
do povo de Israel. Todos sabem a trajetória, e os poréns e os porquês de tudo isto aqui. Meus amados, este povo por muito tempo esteve nas terras do Egito por algumas razões. Tiveram privilégios, oportunidades, tiveram a bênção de Deus, tiveram também as recomendações para que eles fossem orientados para não errarem, porém eles esqueceram dos princípios, dos valores, esqueceram exatamente de uma coisa chamada obediência. Razões pelas quais Deus permitiu eles serem levados cativos para o Egito e por lá padeceram por muito tempo. Mas, como é um povo que tem promessa de Deus, Deus não os abandonou, embora os disciplinar, porém não retirou a bênção deles. E por lá eles estiveram por muito tempo, frutificaram, cresceram no Egito, se multiplicaram a ponto de dar preocupações a Faraó e a todos os seus liderados. E observamos de que Faraó permite fazer um censo para apurar como estavam estes estrangeiros, como também o povo seu no Egito. E foi uma surpresa muito grande, porque o povo frutificou bastante naquelas terras e houve uma preocupação muito grande. E Faraó disse: olha, temos que tomar algumas decisões para segurar e frear o crescimento deste povo que está aqui entre nós. Pois hoje observamos que eles cresceram, frutificaram, e se não tomarmos os devidos cuidados, eles daqui a pouco serão maiores do que nós. Foi a preocupação do rei, colocar os serviços pesados para que aquele povo executasse. Mas proporcionalmente, quanto mais apertaram os serviços, amassando barro, fazendo tijolos, certo? Eles frutificavam ainda mais. Isso trouxe uma preocupação. Meus irmãos, e observamos que esse povo não tinha direito de cantar os seus hinos, de tocar as suas harpas, porque estava em terras estranhas. Porém, eles tinham uma marca de Deus. Queridos irmãos, passou o tempo, as perseguições foram grandes, todos conhecem a história das 10 pragas que vieram sobre o Egito. Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo, ele e Arão. Faraó estava com o coração endurecido. É uma coisa interessante, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e ele não deixava o povo sair. E por 10 vezes Deus trouxe juízos, pragas sobre as terras do Egito. E o povo de Israel que lá estava, na casa deles não havia praga nenhuma, mas sim na casa dos egípcios. Glória a Deus. Meus irmãos, e por último foi a pior de todas, que foi a morte dos primogênitos. Imagine, o anjo passava à meia-noite e o mais velho
filho da casa era morto. Mas tinha que ter o sinal do sangue nos umbrais das portas. A casa que não tivesse o sinal do sangue, o anjo matador entrava e matava. Então imagine, em todas as terras do Egito, e em todas as casas que havia filhos, o mais velho era morto subitamente. Imagine a lamentação que existia naquelas terras. Porém, na casa do povo de Deus não tinha nenhum velório, não tinha nenhum morto. Aí foi quando Faraó resolve deixar o povo ir. Meus irmãos, tudo isso Deus permitiu para que aquele povo que lá estava acreditasse em Moisés, em Arão, e que eles tivessem a fé suficiente para poder entrar no deserto afora, em direção a uma terra que o próprio Deus prometeu dar àquele povo. Meus irmãos, o ser humano, ele sempre precisa de ver sinais. Ele precisa às vezes passar por alguns apertos, em alguns apuros, para que ele possa acreditar que existe um Deus todo-poderoso. Aleluia. Todas as coisas, a Bíblia diz, que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes reclamamos, o certo é não reclamar, reclamamos muito, mas Deus sempre tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz, permite e acontece. Pois bem, há poucos dias comemorou-se aqui a Páscoa, quando muita gente se intoxicou de chocolate, cestas, ovos, chocolate, enfim. Enquanto que esta Páscoa é totalmente inversa, não verdadeira, e os falsos, ou seja, os cristãos que se dizem cristãos, desconhecem as verdades desta Páscoa. Enquanto que a Páscoa quer dizer viagem, saída, partida. Foi quando este povo, que Deus tira com mão forte do Egito, eles comemoraram a Páscoa, sacrificando o cordeiro, para sair de viagem em direção à terra que Deus havia prometido a eles. Eles comemoraram com júbilo e saíram do Egito. Pois bem, se formos olhar toda a história, nós vamos entender que esse povo andou pelo menos 2 anos de caminhada, 2 anos aproximadamente, até chegar próximo à terra que Deus haveria de dar a eles. E quando então eles chegam próximo, Deus fala a Moisés. Digam comigo, Deus fala a Moisés. Se não for demais, fala uma segunda vez mais forte. Deus fala a Moisés. Terceira vez mais forte. Deus fala a Moisés. Dizendo o quê? É bom entender que aquela multidão de homens, 600 mil aproximadamente, não contando as mulheres e as crianças,
que estavam sob o comando de Moisés. Aquela multidão de animais que eles levavam pelo deserto afora. É um absurdo quando se começa a pensar nisso. No comando de um homem é muito fácil de entender. Deus coloca Moisés no comando deste grande povo. É bom entender de que Deus sempre, Ele chamou, embora alguns, como Moisés, não queriam, mas Deus chamou e deu a ele uma responsabilidade extremamente grande. Além de conduzir o povo, conduziram por um deserto. Lugares difíceis, por vezes árido, calor de dia, frio de noite. Além de homens e mulheres e crianças, também tinha a incumbência dos animais que com eles iam. Pois bem, quando chegam próximo desta terra, Deus fala a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus não pegou o povo todo e disse: vocês entrem na terra. Mas ele falou a Moisés: aí estão as 12 tribos, tira um homem de cada tribo, escolha de entre eles um de cada tribo, e eu li aqui o nome de cada um deles, que sejam maiorais, que sejam cabeças, certo? Isso quer dizer que sejam líderes em cada tribo. Escolha 12 e envie a terra de Canaã a espiar e ver como é a terra, se é grossa, se é fina, como são as cidades, como são os seus moradores. Deus não pegou o seu povo assim, diz: vocês podem entrar, mas Deus trabalha com responsabilidade. Deus trabalha com projetos e com muita responsabilidade. Quem escolheu foi Moisés. E disse: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais, e enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Para Moisés não seria tão fácil assim escolher dentre aquela multidão enorme uma pessoa, descobrir quem era os líderes, os cabeças que podiam servir para serem enviados a espiar a terra. Era uma tremenda responsabilidade. Mas, enfim, escolheu 12 homens. E ao chegar, ele disse a eles: vede que terra é, e o povo que nela habita, se é um povo forte ou se é um povo fraco, se pouco povo ou muito povo. Deus nunca permitiu ninguém entrar em enrascadas. Entra quem quiser, mas Deus sempre, Ele dá
o mapa para ser seguido. Glória a Deus. E disse: qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Pois bem, eu vejo muita gente brigando por serem ignorantes, e quer dizer, por ter necessidade de conhecimento, por, às vezes, não avaliar e não tomar os devidos cuidados, quando deveriam tomar os mais altos cuidados. E Deus aqui, por amor a este povo, não queria que aquele povo entrasse numa terra cegamente. Isto aqui nós podemos entender o seguinte: primeira coisa que nós temos que entender, nós estamos também numa caminhada, nós estamos numa jornada, nós estamos diante de um grande desafio. E a primeira coisa que nós precisamos ter é saber que tipo de inimigo nós temos. Quais são os inimigos que a igreja tem? Quais são? Quantos são? Se poucos ou muitos? Se são fortes ou se são fracos? Tem muita gente que se dá mal, porque ele se atraca às vezes em coisas que não devem, e se dá mal. Primeira coisa que o cristão tem que saber é conhecer a força do inimigo, as suas organizações, certo? Se eles são muitos ou são poucos, se são fracos ou se são fortes. Todos aqueles que estão com responsabilidades deverão examinar isso. E Deus disse a Moisés: manda-lhes ver também qual é a terra, se grossa ou fina, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Eles foram bem ensinados, bem orientados com relação ao serviço que iriam fazer. Uma das preocupações que nós devemos ter: quem é o nosso povo? Nosso povo está preparado? Quem podemos contar? Quem são eles que podemos escolher? Tem nome? Não tem nome? São capazes para isso? Ou não são capazes para isso? Essa semana nós teremos uma reunião com os casais. E pasmem os senhores e pasmem as senhoras. Nunca antes a gente viu tanta coisa como se vê hoje. E chamamos de absurdo dos absurdos. E às vezes o pai e a mãe também despreocupadamente, às cegas,
não sabendo às vezes como resolver as problemáticas da vida e achando que tudo vai bem. E estes homens foram, espiaram a terra e trouxeram a resposta. Eles viram lá os filhos de Anak em Hebron. Foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Pois bem, e esses eram filhos de gigantes. Filhos de gigantes. Aqueles homens Arão, de 2,80 metros, 3 metros de altura. Já pensou você encontrar um homem essa noite de altura, aí na rua? Você correu, mas é uma assombração, né? É uma assombração. Isto causou impacto e medo para aqueles espias. A terra que Deus queria dar para o povo que estava caminhando no deserto tinha gigantes, e eles tinham a obrigação de tomar posse daquela terra, mas tinha gigantes, e eles dividiram em 2 grupos esses 12, e quando deram o relatório, disseram: gente, a terra é boa, trouxemos até um cacho de uva, porém existem gigantes na terra. E nós éramos como gafanhotos diante deles. Isso é uma palavra que a gente trata de hipérbole, quer dizer aumentar demasiadamente ou diminuir demasiadamente. Haveria razão para eles terem medo desses filhos de gigantes? Se eles já tinham visto a mão de Deus lá no Egito operando fortemente, as pragas nas casas dos egípcios, e nas casas deles não tinha praga nenhuma. Os rios se tornaram em sangue, também nas fontes, mas o povo de Israel não tinha isso. As rãs nas amassadeiras, mas nas amassadeiras do povo de Deus não tinha rãs. A praga das moscas, porém na casa do povo de Deus não tinha moscas. A morte dos primogênitos na casa dos egípcios tinha morto, mas na casa do povo de Israel não tinha nenhum morto. Por quê? Então haveria razão para que eles tivessem medo dos gigantes que estavam na terra? Não seria o suficiente para eles acreditar. E mais ainda, não olhe para cá, estou falando uma coisa séria, deixa ele mexer ali e olhe para cá. Mais ainda, na hora da refeição, Deus abria o celeiro e mandava alimentação para todo aquele povo de graça. Todas as horas que o povo precisava comer, se alimentar, Deus abria o seu celeiro e mandava comida na medida certa para eles. Haveria, porventura, necessidade deles temerem e ficarem com medo
Absolutamente não. Absolutamente não. Parece que a mente esquecia daquilo que Deus havia feito, a ponto de olhar só para os gigantes, certo? Meus irmãos, eu pergunto para os irmãos também: nós temos razão de confiar em Deus ou não temos? Sim ou não? Existe alguma razão para nós titubear e não acreditar que Deus pode fazer muito mais do que nós já vimos Ele fazer? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é o mesmo Deus. Quantos já receberam de Deus milagres? Quantos de Deus já receberam de Deus curas milagrosas? Quantos já receberam de Deus uma dádiva maravilhosa chamada batismo no Espírito Santo? Quantos já receberam de Deus uma transformação radical que homem nenhum pode fazer, mas Deus transformou a nossa vida? Glória a Deus. Quantos são transformados por Deus aqui? Ninguém podia te libertar, mas Jesus te libertou de graça. Você ainda confia em Deus? Agora, estes homens viram tudo isso. Já tinham andado 2 anos num deserto. Os sinais estavam ali. A Bíblia nos informa de que durante o dia havia uma nuvem para fazer sombra para o povo. Glória a Deus. Deus dá tudo, todos os meios e cuidados para a proteção do seu povo. Glória a Deus. Uma nuvem fazia sombra. Quando precisava viajar à noite, aquela nuvem era uma nuvem de fogo que clareava o caminho para o povo andar. O frio era muito, mas Deus procurava aquecer o povo do deserto. E nós, da mesma forma, estamos caminhando assim. E eles, ao chegar lá, embora ter visto tudo isso, mas ao ver os gigantes, eles ficaram com medo e no relatório disseram: olha, nós éramos como gafanhotos diante deles, enquanto que 2 homens que estavam no verso de número 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sempre existe alguém de fé. Eu aconselho os irmãos para você não se associar com gente pessimista, principalmente homem pessimista. Tinha gigante, claro que tinha gigante, mas o Deus que estava com eles era maior que todos os gigantes. Você está vendo algum gigante lá na tua casa, no teu bairro? Você está vendo alguma dificuldade e você pensa que vai vencer? Tem uns gigantinhos ali, irmão,
gigantinhos por aí, bloqueados, abichados, mancos, cegos. Tem a ver esse gigante não, irmão. O Deus que você serve é muito maior do que os gigantes. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Quantos conhecem a força deste Deus e pode adorar o seu nome? Glória a Deus! Primeiro que tem que conhecer é a terra. Primeiro que tem que conhecer é quem está morando naquela terra. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, Deus me mostrou, hoje já conheço um pouco de quais são os espíritos que operam em Umuarama, lá em Guaíra, lá em Andirá. Era um tipo. Guaíra também era outro. Era o tráfico. Eram as drogas enfim, coisas violentas. Mas aqui eu vi que é outros espíritos, outros gigantes. Gigantes que o Senhor, aleluia, se encarrega de eliminá-los. Coisas assim que me assombrou um pouco. Que quando chega um pastor novo, todo mundo quer conhecer. Às vezes eu chegava 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite. E quando eu entrava 10 casais ali, 6 queriam se separar. Outros já tinham se separado. E Deus começou a me mostrar os gigantes que existem por aí. E você sabe que gigante, eles têm que ser mortos. Mas aos poucos, nós estamos vendo os gigantes serem mortos. Porque a família é algo precioso na terra. Diga comigo, a minha família precisa da proteção de Deus. Os meus filhos precisam da proteção de Deus. A minha casa precisa da proteção de Deus. O que é que você tem de mais precioso além da tua salvação? É a tua loja? As vacas, os carros ou os teus filhos? Tem gente que não ama os seus filhos. Tem gente que não está nem aí com os seus filhos. Eu estava falando ainda hoje com o irmão. Ele disse: olha, eu já estou com 50 e poucos anos. E de vez em quando o meu pai ainda grita comigo. Disse: eu obedeço. Filho nunca fica velho o suficiente a ponto que seus pais esqueçam dele. É assim ou não é? É assim ou não é? E nós enfrentamos muitos gigantes, enormes gigantes, que se não tomarmos os cuidados devidos, eles poderão rebentar com a nossa casa, rebentar com nossos filhos, com a riqueza maior que nós temos, que são a herança que Deus nos deu, que é os nossos filhos. Teu filho, meu filho,
pode ter barba, pode ter bigode, mas para você, mãe, para você, pai, ainda continua sendo uma criança que precisa dos teus cuidados. Enfrentamos gigantes de todos os jeitos, e gigantes mete medo, mas aquele que conhece a Deus não tem medo, como Caleb. Ele disse: subamos animosamente. Aleluia. E esta noite Deus está presente aqui nesta preliminar, para dizer: não temas, eu estou com vocês. Aleluia. Sou eu que estou conduzindo o povo. Tem muitos gigantes que às vezes é preciso tomar decisões drásticas, firmes contra eles. Você pode ser pequeno e às vezes você até pode dizer assim: mas as minhas forças são as mínimas, elas são pequenas. Mas eu quero te dizer uma coisa: a tua força pode ser pequena, mas a força e o poder de Deus não tem limites. Bendito seja o nome do Senhor. Existe uma arma tão poderosa que derruba gigantes, é o silêncio da oração. É o silêncio da oração. Quantos querem marcar uma audiência com Deus hoje? Você quer marcar uma audiência com Deus hoje? Deus vai marcar com você também. Se tem algum gigante te assombrando, faça silêncio e converse com o dono do céu e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Se você for lutar contra o gigante com tuas forças próprias, você vai se cansar. Você só tem força. Mas se você usar o poder de Deus, você não vai se cansar. Você vai vencer. Você vai ver o gigante cair ao chão como Golias. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu sinto Deus presente aqui esta noite, garantindo a tua vitória, porque tem pai, tem mãe que estão aqui, preocupado com seu filho, com sua filha, certo? Não te preocupes somente, mas confia em Deus. Aleluia. Porque os teus filhos foi Deus que te deu, e Satanás não irá tocar neles. Dá para dar um brado de glória a Deus aqui esta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito, eu estou numa briga bastante grande. Vou começar a rir um pouco aí. Eu vejo muitos irmãos, eu vou tocar de novo nisso. Eu vejo muitos irmãos que a esposa não acompanha. Tua mulher trabalha tanto assim, mais do que a minha, ela não pode acompanhar. Responda para você mesmo. Você não acha que está na hora de tomar uma decisão? Dela fazer uma parceria mais forte com você? Você não acha que está na hora de você chamar os teus filhos perto? Isso é para o nosso bem. E ver o que eles estão fazendo. Quais as ocupações que eles têm na casa de Deus? Sei que algum gigante não está arrancando teus filhos. Ô coral que tem aqui, você não ficaria contente
ver tua mulher cantando no coral? Você não teria prazer em ver o teu filho, a tua filha, cantando no coral ou tocando na orquestra? Você não teria prazer de ver o teu filho, tua filha, cantando junto com a juventude? Você não teria prazer de ver a tua família integrada no reino de Deus? Você já convenceu ele disso? Será que não tem algum gigante que está desencaminhando? Eu estou falando que quando Deus me chamou eu, a Rosa, depois chamou meus filhos juntos. É o culto da família. Esta é uma verdade. Eu tenho orgulho de comprar um terno para o Fábio, comprar Bíblias para o Fábio, incentivar o Fábio a sentar comigo lá na minha casa, falar com ele a respeito da grandeza de Deus, o que ele pode ser. Você não pode dar trégua e nem abrir brechas. Você é o cabeça da tua casa. Tem gente que a gente fala e fica bravo, mas eu não me preocupo com isso. Estou falando de uma verdade de Deus. E o Espírito do Senhor está presente aqui. Glória a Deus. Se você não forçar o teu filho, a tua filha, o inimigo vai forçar a tirar algum dia. O dia que ela se casar, o dia que ele se casar, ele dará o primeiro passo no descaminho. Quando você age, Deus reage. O cuidado que nós devemos ter, pois o mundo oferece através da internet, através da televisão, um colorido, oferta. A gente passa lá na praça lá em cima, tem um grupo de meninos com aquele narguile, sentados com aquele bujãozinho lá, tragando. É um passo para as drogas. Que coisa boa quando o cristão, num lar abençoado, glória a Deus, e que se faça ecoar a palavra de Deus, e o pai e a mãe, como sacerdote, pode falar aos filhos, orientando-os o caminho do céu. Aleluia. Gente, nós estamos caminhando para o fim. Caminhando para o fim. Não tem mais o que acontecer. O diabo está fazendo tudo e mais um pouco, mas a igreja tem que redobrar os seus cuidados, e nós temos que derrotar esses gigantes e não permitir que eles entrem em nossas casas e tampouco nos acorrentem. Maior é Deus que está conosco.
maior é o Senhor que está conosco, maior é o Espírito Santo que está conosco, maior é o sangue de Jesus que está em nós, maior é a graça de Deus na nossa vida. Entrar naquela terra não era fácil, meus irmãos. Os gigantes assombraram aqueles 10. Porém, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmão, essa conquista que nós estamos em busca dela não é com moleza não, meu irmão. Isso aí não é com conversinha não, é com enfrentamento, é com coragem, é com determinação. Caleb e Josué sofreram uma situação, porém mostraram o caminho e disseram que Deus era com eles. Os próprios irmãos, quanta gente chega para te desanimar? Chega ou não chega? Quanta gente chega para te desanimar? Chega ou não chega? Tem umas pessoas sem identidade, sem CPF, que tem a coragem de chegar para os próprios irmãos da igreja: e se eu fosse você, eu não fazia. E você vai dar ouvido a isso? Às vezes nós estamos diante de duas situações. Um que diz assim: vamos avançar. Outro diz assim: se eu fosse você, eu caía fora. Mas o que acontece com você? Perde a bênção. Porque tem gente que já perdeu a bênção, não tem mais nada, e quer que você perca também. Mas eu sei, aleluia, que aquele que tem o Espírito de Deus, aleluia, ele não se desanima diante de gigante nenhum, porque Deus é conosco, Deus é com o seu povo. Aleluia. Que Deus nos ajude a não fazermos igual àqueles 10 que olharam só para os gigantes, mas vamos ser igual Caleb e Josué. Aleluia. Aleluia. E por ter esta decisão, só os dois entraram na terra prometida. Os demais morreram todos no deserto. Todo aquele povo morreu no deserto. Inclusive Moisés, Arão, Miriam, morreram tudo no deserto. Mas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Aquele que começou tem que continuar até o fim. Quantas vezes nós queremos parar no caminho? Eu sinto esta noite de Deus, de orar, porque tem gente que está tão fraquinho, a ponto de querer parar no caminho. Mas o Senhor está aqui para fortalecer a cada um de nós. Eu sei que na sua casa, meu irmão, você tem luta, você tem dificuldade, tem gigantes que te enfrentam, no trabalho também, na rua também. Eu sei, meu amado irmão, que você tem gigantes pela frente e que te oferecem, às vezes, resistência. Mas eu te garanto uma coisa: se você andar com Jesus, você vai passar por cima deles em nome do Senhor, e você vai ver a bênção de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua casa, nos teus negócios. Você vai ver a grande vitória de Deus.